Evangelho segundo o Espiritismo. Pediu que Ari abrisse o livro ao acaso. Ari fez isso e devolveu o livro à sogra, que leu o capítulo 8, no qual o evangelista Mateus, 5:8, assim reproduziu o sublime momento em que Jesus conclamava a felicidade aos seus discípulos, no inovidável Sermão do Monte, e, tendo já feito 5 exortações das bem-aventuranças, proclamou a sexta, com as palavras: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Outra vez. Incrível. Foram todos tomados de forte emoção pela coincidência de a lição evangélica enfocar justamente coração, naqueles momentos expressivos do recém-transplantado cardíaco estar de volta ao lar. Coincidência? Não. Não há coincidência alguma nos planos da vida, mormente quando esses planos dizem respeito a fatos morais, ou mesmo atos físicos, mas de consequências espirituais. É fato sabido entre os que buscam Jesus, pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que normalmente, nos momentos mais importantes, a lição que se oferece ante a abertura aleatória das páginas é sempre a mais adequada a transmitir o ensinamento e o conforto de que se está precisando. Olhos humanos não vinham registrando, mas naquela casa, graças às benéficas vibrações e preces desde que ali for estabelecido o culto do Evangelho no lar por Angelina e Anne, inúmeros espíritos bondosos passaram a frequentá-la. Naquele dia, em particular, a convite de Abdiel, para ali haviam sido atraídos mais alguns, desde antes da chegada da família, reunindo-se, eles também, em preces. Recepcionando os visitantes espirituais, destacava-se a figura iluminada do protetor familiar. Concluída a leitura do trecho evangélico, Ari, impaciente e algo inquieto, perguntou, dessa vez com mais energia: Muito bem, onde está meu filho? Vão me dizer? Não é possível que ele não estivesse aqui, ou que pelo menos não me telefonasse. Será que aconteceu alguma coisa com ele e vocês não querem me contar? Luísa, qual de que sucumbe à irresistível pressão do acúmulo de águas, irrompeu em lágrimas aflitas, sendo presa de emoções que impediam de olhar para o marido e mais ainda de falar. Abdiel sopesou de instantâneo o momento crítico que se instalara, irreversível quanto à revelação da verdade. Colocou a destra na fronte de Meire e induziu a tomar a rédea da situação. Com inaudita calma, jamais suspeitada pelos familiares, a filha sussurrou, em tom sereno e pausado: Está nos braços de Jesus. Ari não assimilou de pronto a amarga verdade que aquelas palavras traziam em seu bojo. Como que visitado por súbita ausência mental, o cérebro, em defesa e sob comando do espírito, recusou-se a promulgar o entendimento. Qual se saísse da órbita terrena, o pensamento de Ari deu um salto galáctico e perdeu-se nas profundezas abismais do espaço infinito. O espírito Abdiel aproximou-se dele e, num gesto de impacto, espalmou a destra na região cardíaca e a outra mão no alto da cabeça. Os centros vitais de Ari transbordaram da benéfica transfusão energética de fluidos vitalizantes e logo ele empreendeu o retorno daquela fantástica viagem, que nem sequer durou um segundo, mas que projetou seu pensamento a incalculável distância, na tentativa de fugir da realidade presente ali naquela sala. Olhou Luísa, que estava em pranto convulsivo, doloroso. Angelina tinha o olhar cintilante, brilhando mais pelas lágrimas represadas que se acumulavam, prestes a despencar. Anne, ainda comovida, começou também a soluçar e logo veio apoiar a cabeça no seu peito, com extrema delicadeza. Meire, muda, tomou-lhe as mãos e beijou-as. Américo, o único a sustentar o olhar de Ari, extremamente interrogativo, apenas fez um gesto fraternal abaixando lentamente a cabeça, por 3 vezes, como que respondendo à pergunta que ainda não tinha sido feita. A que Ari desferiu: o Anderson. L. Morreu? Américo sentiu-se no dever de responder: seja forte, meu amigo, como nunca antes foi. Busque em Deus a força de que todos aqui precisam e que só você poderá lhes dar. Eu. Mas como, Américo? Aceitando os desígnios divinos. Não há alternativa para todos prosseguirem vivendo em relativa paz se não sentirem que você aceitou como sendo justa e dolorosa realidade. Naquele momento,
Américo julgou por bem que era chegada a hora de Ari saber que o filho morrera, e de que forma. Quanto ao transplante, ainda não. O doutor Renato havia advertido a família de que prudência máxima teria que ser observada com a finalidade de ocultar a identidade do doador Ari por algum tempo. Mesmo sem tal recomendação, todos intuíam que seria por demais arriscado ele conhecer aquela verdade. Advertir o doutor Renato. Qual pai, no mundo todo, tem estrutura psicológica ou suporte espiritual, como sabiamente refere Dona Angelina, para conviver com tão fantástica realidade? Ari olhou a esposa, como se não a conhecesse. Seu olhar trespassou-lhe o físico, o espírito e foi para longe, longe. Olhos embaçados, sem piscar por prolongados e perigosos instantes, nada disse, nada fez. A respiração quase foi suspensa, pois o cérebro, ante a dolorosa notícia, recusou-se a aceitá-la, contrapondo-se de forma vigorosa, do que resultou desaceleração dos comandos das ações orgânicas vegetativas. Dir-se-ia, quem olhasse Ari naquele momento, que não tinha sangue, pois suas faces espelhavam lividez anormal, prenúncio evidente de choque físico geral. A nenhum dos presentes escapou o temor de algo grave, prestes a suceder-lhe. Agindo mais por impulso do que por qualquer outra circunstância, Meire envolveu-o por trás, num abraço, colando o rosto na face paterna. A adrenalina em que superlativamente agitava naquele momento conferia-lhe calor à epiderme, que aqueceu o rosto gelado do pai, tanto quanto o amor filial, exacerbado, que lhe extravasava da aura, então radiante ao dobro, transferiu energia que reverberava na dele, reconfortando-o. Sem que uma única palavra fosse dita, Meire pensou em Deus. Aquela foi sincera prece, pedindo ajuda divina. Com as portas da caridade abertas largamente por Meire, no mesmo instante o plano espiritual acorreu e socorreu Ari, sob influxo do amor que comandara o gesto da jovem, secundada por Luísa, Angelina, Ana e também o doutor Américo. Foi instantâneo o atendimento. O espírito Abdiel, mais uma vez, auxiliando aquela família, colocou a destra no tórax de Ari e a outra mão no topo da cabeça de Meire, promovendo imediata conexão espiritual entre pai e filha. Abdiel, assim, funcionou como veículo de transfusão dos fluidos de Meire para Ari, potencializando-os com os próprios. Outras fossem as circunstâncias, Ari teria tido desarranjos cerebrais graves ou mesmo ido a óbito. O amor realiza maravilhas que a mente humana desconhece. Num segundo, fruto porém de incontáveis acontecimentos que várias existências sobrepuseram uns aos outros, Meire quitou pesadíssimo débito, não com o pai, mas perante a consciência, pois muitos séculos atrás adicionara ao seu passivo moral fatos negativos, prejudicando desafetos, resultando, em alguns deles, a demência e, em outros, a morte. Após várias etapas existenciais nas quais pervaguou com a loucura, na presente obtivera a quitação parcial, predispondo-se, sob inescapável ação da consciência, à reconstrução do que havia destruído. Quando os erros de alguém se acumulam, surge a escalada da dor, como bendita interrupção. Fato esse que a justiça divina administra, sempre com amor e tolerância. Se o reequilíbrio moral se instala após serem ouvidos os altos brados da consciência, antecedendo os sofrimentos que o réprobo atraiu para si mesmo, a quitação se dará da melhor maneira que há para o resgate, em ações beneméritas, em benefício do próximo. Ao contrário, se há recalcitrância diante da surdez sistemática e dos descaminhos morais, com prejuízo crescente ao próximo, mas principalmente a ele mesmo, aí não haverá alternativa àquele que teima no erro, perderá temporariamente o livre-arbítrio, eis que entrará em vigor a sacrossanta lei da inexorabilidade. Aparentemente abandonado aos próprios desatinos, não mais prejudicará alguém, estagiando por tempos às vezes demorados em ambientes de tanta hostilidade que, cedo ou tarde, mas inexoravelmente, ouvirá os conselhos da consciência. Nesses terríveis momentos em que a solidão já acumulou incrível patrimônio de reflexões, uma só emergirá desse mar de dores, o arrependimento sincero. No mesmo instante,
será reconduzido pelos jamais ausentes benfeitores do mais alto ao melhor lugar para o preparo da retomada do progresso espiritual. Dessa forma, a quitação das dívidas morais será sempre orientada por prepostos do Mestre Jesus, o intermediário entre nós e o Pai, os quais, com sabedoria e tolerância, são os doadores permanentes do amor de Deus para com seus filhos. Bendita dor. 14. O lar e o ninho. Ante o vigoroso transplante espiritual da filha para ele, invisível a todos os encarnados, Ari retomou consciência, pois, com o enfraquecimento do espírito, ao receber a notícia da morte do filho, esforçara-se em desligar-se da sua prisão orgânica, naquele momento também fragilizada. Em outras palavras, aquele lar tinha sido cenário da tentativa de suicídio por parte do chefe e de como a filha havia conseguido evitá-lo, desencadeando a sublime ajuda do plano maior, via Bidiel. Anderson. Mas Ari não conseguiu balbuciar. Eis que lhe desabou uma torrente de lágrimas que vinha sendo há tempos represada por angústias e medos, desde a eclosão da doença que o acometera. A tristeza de agora, muito maior do que qualquer emoção paterna, encontrou no pranto a válvula de escape ante tamanha pressão. Se as palavras expressam o que nos vai pela mente, o choro e um sorriso são a voz da alma. E, ali, a alma do pai falava do quanto amava o filho. Mary, ao ver o pai reagir, imbuída de alegria ímpar, começou a rir e a chorar também, evidenciando que almas têm mesmo inexplicáveis formas de se manifestar, pois como é que o choro pode ser de felicidade? Anne, com a simplicidade própria das pessoas que se conformam com a diversidade, fruto da fé na justiça divina, tomou a mão de Ari, beijou-a e murmurou: "O Anderson só pode estar com Jesus, pois quem no mundo foi, é e será sempre tão amado." Com os olhos marejados, foi corajosa: "Tão grande é meu amor por ele que só não me entrego ao desespero pela esperança de um dia retomar minha caminhada ao seu lado." No incontido impulso, anunciou: "Se Deus quiser, essa retomada já vai começar." Ari, agora algo refeito, mas pouco entendendo do que falava Anne, olhava extasiado. E ela explicou: "Se tudo der certo, quem sabe o senhor, daqui a uns 9 meses, não se torne avô." Ari olhou na hora para Mary, que brincou: "Não olhe para mim. Olhe para Anne." Ari não conseguiu evitar que seus olhos pousassem na barriga da jovem. E ela, algo coquete: "Não tem nada aqui, por enquanto." Mas logo aduziu: "O Anderson e eu planejávamos um filho, mas eu sou meio defeituosa. Então pensamos na reprodução assistida." Ari abriu a boca, para entrar bastante ar nos pulmões. Foi aí mesmo que chorou de felicidade. Na hora lembrou-se de que pagara dívidas do filho, segundo ele contraídas em negócios de genética. Então, esses eram os tais negócios: um neto. Tanto quanto dos pântanos nascem flores lindas cujo expoente é o lírio, naquela paisagem nublada de tristeza infinda pela morte do filho surgia no horizonte um sol esplendoroso, divino, com o futuro acenando-lhes com a cor da felicidade. No dia seguinte Ari pediu a Américo para irem ao jazigo da família. Lá, depositou flores no túmulo do filho. Os dois oraram o Pai Nosso e, depois de algum tempo, mudos, retornaram. Por desconhecidos desígnios naquela família, duas partes vitais de Anderson continuavam com plena potencialidade física. Seriam mesmo desconhecidas as origens de tais fatos. O Espiritismo, com as luzes esclarecedoras das vidas passadas, vem desvendando aparentes mistérios, e esse é apenas mais um deles, no qual o esquecimento de como tudo se iniciou e se desenvolveu é bênção que contempla a reparação de más ações via outras existências terrenas, reencarnações sucessivas. Quando Anderson foi atingido pelo tiro, pouca noção teve do que havia acontecido. Um grande e insuportável calor, a partir da cabeça, percorreu-lhe o corpo todo e em breve momento, menos de um minuto, perdeu a consciência. Olhos humanos não registraram uma cena produzida em nome da caridade, mas creditada especialmente ao seu merecimento moral. Com efeito, emergindo do plano espiritual, dois socorristas acorreram de pronto, massagearam seu corpo com uma substância ao mesmo tempo diáfana e luminosa.
Por efeito dessa fluidoterapia, o perispírito de Anderson foi, pouco a pouco, desprendendo-se do corpo físico, a ele sobrepairando, quando quase todos os liames que o prendiam haviam se desatado. Só ficou um feixe de relativo teor luminoso ligando o local do ferimento, na face, ao corpo perispiritual. Seriam necessárias algumas horas ainda para que o desligamento completo se operasse. Nesse espaço de tempo, Anderson, em espírito, permaneceu na massa, adormecido, em razão dos passes que recebera. Os dois socorristas, em preces, ladeavam-no. À volta da maçã, qual uma corrente elétrica visível de cor azulada, faiscava uma fita iluminada em giros ininterruptos e velozes, proporcionando eficiente campo de defesa ao desfalecido. Isso porque cobiçosas entidades desencarnadas, em atitude vampiresca, espreitavam nas cercanias à espera de sorver a abundante vitalidade que se evolava do corpo irremediavelmente danificado. De fato, completadas poucas horas desde o início da tragédia até a chegada do corpo dele ao hospital para aproveitamento de órgãos, foi desligado o último fio perispiritual que ainda prendia a matéria. Daí foi levado por uma escolta espiritual até um posto de atendimento emergência, devendo ali ficar em sono induzido e velado. Anderson permaneceria em sonoterapia por tempo necessário à transferência para a esfera espiritual consentânea com seu progresso moral, para mais tarde se refazer por completo. Lá, então, reiniciaria as atividades que deveria encetar, a conta de reconstruir sua vida rumo à continuidade do benfazejo progresso espiritual a que todas as criaturas estão destinadas, por decisão divina. Socorristas espirituais, especializados em fluidoterapia, devidamente autorizados pelas esferas superiores do plano maior, ministraram passes em Anderson, fazendo que nenhuma repercussão fosse sentida por ele, quando do aproveitamento, em transplantes, dos órgãos do corpo que lhe servirá na existência terrena que findara. Isso não era deferência, mas merecimento. Apesar de seu corpo ter sido encontrado com o documento de identidade de outra pessoa, Anderson também era um doador voluntário, o que constava de seu próprio documento, que fora roubado. E quando se é doador voluntário, as leis de Deus, contemplando sempre a valorização da caridade, age nessas e em todas as demais situações nas quais, em razão do desprendimento dos valores terrenos, resultam benefícios para o próximo. Tal é o caso da doação declarada em vida, visando o aproveitamento múltiplo de órgãos. Quando do óbito, muitos serão os pacientes beneficiados. O mérito é indiscutível. Contudo, no planeta Terra, as tradições e costumes das diferentes raças forjaram as diferentes civilizações. Por milênios acumulados, quando da morte, a maioria delas vem devolvendo os despojos dos entes queridos à natureza, cujas sábias leis decompõem e reintegram-no à origem. Por isso, não há como rotular de não caridosa aquela pessoa que não é doadora nem em vida nem após. É apenas alguém que, a bordo do seu direito de escolha, optou pela não doação, não tendo, por isso, nenhuma crise de consciência. Pouco a pouco as pessoas vão se acostumando com a ideia dos transplantes, os quais só há cerca de 3 décadas aportaram no mundo de forma científica, proporcionando sobrevida e, mais que tudo, esperança para doentes, muitos deles quase sempre terminais ou com diminuta chance de sobreviver. Se hoje é ainda pequena a lista dos doadores, sendo grande a dos que deles dependem, talvez possamos imaginar que, com o tempo, isso não acontecerá. O corpo físico, na verdade, é um empréstimo de Deus. Se há esse entendimento, também pode haver outro, o de que os transplantes, assim como todos os demais avanços da medicina, são possibilidades que a inteligência humana colocou na bandeja da vida, em benefício humano. Sabendo, finalmente, que não há um acaso, é de supor que o transplante, visando a superar determinada patologia, tem o aval do bem. Após o retorno de Ari ao lar, passaram-se alguns dias e naquela casa 4 eram os projetos de vida, todos se dedicavam à convalescença de Ari, para o que lhe dispensavam carinhos e mimos permanentes. Esse apoio psicodinâmico foi de capital importância para a sua recuperação,
Aproximava-se a hora de Ari saber quem fora seu doador. Por decisão unânime da família, aguardariam que ele se recuperasse um pouco mais da cirurgia, para então realizar a reprodução assistida que iria proporcionar a sonhada maternidade de Amy, bem como transformar Angelina em bisavó, Ari e Luísa em avós, Mary em tia, e Alice e Alvin em mães coadjuvantes. Parentesco não constante do Código Civil, mas que já pode existir na prática, graças à biogenética. Aliás, no coração das 6 mulheres, direta ou indiretamente envolvidas com a fecundação artificial, Anderson estava presente, mais vivo do que nunca. E também, de forma direta ou indireta, nas várias nuances que o amor possibilita, era amado por todas, este oculto, só de Ari. Vingança. Desde que soubera da brutal morte do filho, nele crescia o desejo de vingá-lo. Incontáveis planos mentais vivia traçando para efetivar a desforra que pretendia impor aos assassinos. Debilitado fisicamente, sonhava com a hora em que, já restabelecido, consumaria o justíssimo ajuste de contas, segundo pensava. Quanto ao primeiro projeto, aos poucos foi concretizando-se, pois o operado não passou por alterações que pusessem o transplante em risco. O segundo era qual um torniquete mental apertar a alma dos familiares, que temiam o momento em que não mais seria possível esconder a verdade relativa à doação. O terceiro de fato efetivou-se com êxito, após testes realizados pelo laboratório de genética, quanto às características fenotípicas de Amy. Ela teve implantados em seu útero 4 embriões cujos óvulos de doadoras desconhecidas foram fertilizados com espermatozoides de Anderson. Decorrido o tempo necessário, foi comprovado ter havido aderência ovular no útero dela. Exames posteriores mostrariam quantos óvulos haviam feito a fertilização prosperar. Relativamente às despesas, não poucas, quase houve briga, pois todos queriam pagar. Até as gêmeas se julgaram com esse direito. Mas a autoridade de Angelina, emanada do respeito devido à sua idade, falou mais alto, e foi ela quem custeou a sublime experiência. Aliás, essa decisão foi aceita após a velha senhora ter exigido uma reunião familiar, para a qual foram convidados os doutores Renato, Américo e o ginecologista Diane. Nem foi preciso muito esforço para que soubessem o motivo daquela convocação. Em sentido à prece dirigida a Jesus, Angelina agradeceu a bênção de a medicina terrena já dispor da tecnologia que ali possibilitava a presença física do neto, mesmo que parcial, da qual, Deus permitindo, logo o mundo teria mais um bebê e mais uma mãe, 3 fatos felizes que, do contrário, não aconteceriam. Quando Angelina concluiu a oração, olhos rasos de lágrimas, o mesmo se dando nos demais, Alva brincou. Vamos esclarecer desde já um ponto. Se eu e Alice nem podemos pagar as despesas da nossa irmã Amy, queremos ter o direito de ajudar o filho do Anderson e dela, não apenas como tias, mas sim como tias quase mãe. O ginecologista captou o clima fraternal, mas aconselhou, esse direito, só espiritual, mas não legal, o coração de vocês duas terá, já que de forma indireta participaram dessa nova vida que está a caminho. A propósito, informo a vocês duas que os óvulos que doaram já foram utilizados em clientes que não conhecem nem conhecerão. Agora foi Alice que pensou em voz alta, e quem tem direitos cardíacos o que mais pode querer? Ari, do fundo de uma angústia que o atormentava, atalhou, saber quem é o doador. A tensão chegou quase a ficar insuportável. O próprio Ari contemporizou, dirigindo-se a Alva e Alice, por exemplo, no caso de vocês, assim que meu neto tiver entendimento, eu faço questão de contar tudo para ele. Quanto ao projeto oculto, o da vingança, Ari ainda aguardava ter condições físicas de realizá-lo. Aliás, em menos de 3 semanas já dava mostras de interesse pelos negócios. À medida que os dias transcorriam, Ari ia cada vez mais ficando intrigado com a inusitada demonstração de carinho que todos lhe dispensavam. Perspicaz, refez de memória a forma como vinha sendo tratado desde que saíra do hospital, e na verdade, todos me querem bem, graças a Deus. Tanto carinho só me tem feito bem.
Imagino que todo e qualquer paciente que seja recém-transplantado do coração deve mesmo receber tais cuidados. Acontece que sempre que falo na identidade do doador noto que eles se entreolham, como se estivessem me escondendo alguma coisa. Não é impressão, não. Quando Dona Angelina fez a prece de agradecimento pelo êxito da fecundação assistida da Anne, porque as mulheres vieram até mim para encostar o rosto no tórax. Luísa, então, meu Deus, o que significaria o fato de ela beijar meu peito e explodir em lágrimas? Se eu estou bem, porque as lágrimas estão compungidas. Prosseguindo em suas reflexões, meditou, Mary, quando viu a mãe beijar meu peito, olhou espantada para a avó, que também ficou espantada. Por quê? O que teria levado minha filha logo em seguida a pôr a mão sobre meu coração novo e romper em lágrimas doloridas? Pensou e pensou mais um pouco e lembrou-se. Notei que a Anne aproximou-se e acariciou maternamente o tórax, demorando-se com a mão sobre o coração. Quando fui espontâneo e disse a elas que até parecia que amavam mais aquele coração do que a mim, percebi uma pressa danada delas em dizer que eu estava enganado. Aí, somando todos esses pensamentos, fez uma última e decisiva reflexão. Desde aquele dia todas fazem questão de nem mais olhar na direção do meu coração. Vou descobrir o mistério que estão me escondendo e já sei como. Convidou o Dr. Américo para acompanhá-lo num passeio matinal, para irem a um florido jardim do bairro, aquele mesmo jardim no qual Mary tomara a acertada decisão de livrar-se das drogas. Américo, disse ao amigo, quando chegaram e pararam bem em frente a um canteiro de perfumadas rosas, você sempre teve minha maior confiança e mesmo nos meus recentes momentos difíceis manteve-se fiel e merecedor da minha amizade, mas sobretudo da minha gratidão. O médico intuiu que estava por vir. Mantendo autocontrole, para o que a profissão o ajudava, aguardou sereno. Aliás, tinha um hábito mental dos mais salutares, diante de momentos difíceis ou críticos, de qualquer natureza, sempre mentalizava Jesus, quando dizia aos apóstolos, deixo-vos a paz, a minha paz dou. João 14:27. Na mente de Américo, Jesus estava ali e repetia as mesmas palavras para ele. Dessa forma, sempre fora beneficiado, quando qualquer fato demandava equilíbrio e calma, nos atos e palavras. Ari foi incisivo, há algo transcendental cercando minha cirurgia, ou melhor, meu coração. Não tenho dúvidas quanto a isso. Chamei-o aqui porque quero que você me conte o que é, pois estou certo também de que você sabe a resposta. Mais do que nunca Américo buscou ajuda no plano espiritual. E a ajuda veio, antes que o médico pudesse dizer uma palavra. O espírito Abdiel aproximou-se e, em vigorosa fluidificação que aplicou em Ari, fê-lo sentir incontrolável sonolência. Américo amparou o amigo, vendo-o demonstrar tontura. Sentaram-se num banco e, com Ari ainda meio zonzo, sob indução do protetor espiritual, iniciou breve explanação. Meu Ari, meu amigo, nunca trairia sua confiança. Para sua família e para mim, nossa maior preocupação, desde que soubemos de sua doença, foi tudo fazer para você ficar bom. No seu caso, você esteve a poucas horas da morte, mas, por bondade de Deus, aquela não era a sua hora de realizar a grande viagem para Pátaro dos Espíritos. Respirou fundo e prosseguiu. Você reconhece que nos planos da vida sempre ocorre o melhor para cada um? Você crê que isso ocorre aleatoriamente, ou acredita que tudo obedece às leis de Deus? Creio em Deus. Sou cristão. Mas não sei, ser cristão, para você, é ir à igreja e assistir aos cultos. Respondeu ele mesmo, não, meu Ari, ser cristão é acreditar na justiça divina, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É não se rebelar diante das vicissitudes, é perdoar e até mesmo os inimigos amar. Ari como que despertou da sonolência, perdoar a quem matou meu filho. Jamais, então, Ari, não se diga cristão, você perdoaria? Se colocado diante de tal situação, imploraria a Jesus forças para seguir seu conselho, não o de perdoar 70 vezes 7, mas ao menos uma vez. Uma única vez. Um perdão. Um só, pelo menos. Muito bem, Américo,
Aonde você quer chegar? O médico pressentiu que os fatos haviam acumulado evidências e que Ari não se conformaria com explicações que não trouxessem a verdade à tona. Ainda em ligação com as esferas espirituais superiores, intuiu, ou melhor, captou o conselho de Abdiel, também ele em preces a Jesus, para contar o que se passara. Muitas vezes, diante de situações limite, qual a vivenciada naquele instante por Ari e Américo, não se pode furtar-se a uma reflexão. A verdade, inexoravelmente, sempre vence todos os obstáculos que se lhe tenham sido antepostos, inclusive, e principalmente, o pseudo-esquecimento. É de raciocinar, ante as luzes do Espiritismo, que nem mesmo os pensamentos de milhares e milhares de anos atrás estão dissolvidos em algum lugar do passado. Não, também se manifestam no presente, eternizados que foram, da origem aos milênios seguintes, ao ganhar abrigo no infinito arquivo que todos possuímos no espírito imortal, eterno. E a desse arquivo imemorial, indestrutível, que, por vezes, quando há necessidade de rememoração, algum pensamento vem à tona da consciência, sob estrita supervisão espiritual. Os sonhos, segundo os quais convivemos com estranhos, mas que nos são conhecidos, estabelecendo o tênue paradoxo, são um dos mecanismos mais ou menos rotineiros desse processo. A intuição, outro. Pensamento é dinamismo, é vida. Assim, cedo ou tarde, o grande guardião, o tempo, desentranha a lembrança, rememora o fato, reconstitui o ato e delega aos partícipes humanos o que fazer. Em geral, em 99,9% desses momentos difíceis, o perdão é o grande gênio que a todos açoite, socorre, levanta e sustenta nas caminhadas redentoras do porvir. Perdoar, dessa forma, é ganhar a terra e o céu. Todas essas digressões perpassaram velozes pela mente de Américo, que decidiu, era chegada a hora. A hora da verdade para Ari. Antes, formou um alicerce psicológico para a grande revelação. Sempre o considerei um forte, Ari. Você demonstrou equilíbrio ao longo do tempo em que nos conhecemos e é em nome dessa feliz característica da sua personalidade que vou esclarecer suas dúvidas. Tomou as mãos do paciente, apertou-as vigorosamente, suspirou fundo e disse, com extrema calma: o nosso Anderson era um homem maravilhoso, de muita bondade. Certa vez me procurou, pedindo conselhos sobre doação de órgãos. Ari sentiu um passageiro mal-estar, porém, logo seguido de agradável calor que lhe percorreu o corpo todo, fruto da transfusão energética fluidoterápica que Abdiel lhe aplicava. Américo continuou. Estranhei a pergunta de Anderson e, antes de lhe responder, fiz uma outra pergunta. Meu jovem, como é que alguém tão saudável como você se põe a pensar em doação de órgãos? Américo fez pesado silêncio e, olhando fixo nos olhos de Ari, continuou. Sabe o que ele me respondeu? Ari nem sequer arriscou um palpite, aguardando o próprio Américo responder. Ele me contou um sonho estranho que vinha se repetindo, já tendo sonhado a mesma coisa por 3 vezes. Nesse sonho, cujos personagens e fatos para ele eram de impressionante realidade, via-se como um sultão e, sem consultar nenhum calendário, tinha noção plena de que tudo aquilo acontecerá há séculos e séculos. Com ele, aflitíssimo, Anderson pediu-me que o ajudasse a interpretar aquele sonho. Ari sempre fora céptico quanto a fatos sobrenaturais. Pragmático, jamais aceitara a redução simplista do intercâmbio entre o plano espiritual e o material, por mediunidade, seja em centros espíritas ou fora deles, menos ainda por sonhos. Agora, contudo, que conhecia algo tão profundo ligado ao filho, que já morrera, entrou numa espécie de ausência da realidade e quase sentia Anderson junto dele. Mas não havia morrido? Então, como poderia captar a presença do filho bem ali, pertinho deles? Que estranhos mecanismos eram aqueles que o envolviam, conferindo-lhe certeza plena de que seu amado Anderson continuava vivo. E por perto. Como? Américo, talvez por intuição, talvez por telepatia, ou pelas duas coisas, que andam em paralelo, procurou clarear as dúvidas do amigo, falando-lhe da visão que o Espiritismo tem dos sonhos,
disse ao seu filho que nós, espíritas, sabemos, por intermédio das informações que nos dão vários espíritos protetores, que, quando sonhamos, uma parte do nosso ser, denominada espírito, junto com seu corpo, o perispírito, que faz a ligação com o corpo físico, fica livre e quase sempre vai aos endereços do seu interesse no plano físico ou no plano espiritual, onde se encontra com afins. É dessa forma que Deus nos oferece, todas as noites, a magnífica oportunidade de novos aprendizados, de reencontro com amigos queridos e saudosos, por vezes de muitas vidas passadas, o que explica como que, embora estranhos, tais amigos sejam nossos conhecidos. Além disso, durante o sono, aqueles que têm a caridade no coração podem se juntar a equipes espirituais socorristas e ir visitar criaturas necessitadas e infelizes, encarnadas e desencarnadas. Isso porque nós, encarnados, temos em nosso corpo físico uma sublime usina que produz uma energia de infinitos empregos, denominada ectoplasma. Uma das utilizações do ectoplasma é a reabilitação da vitalidade. Ari ouvia atento ao amigo, que seguiu. Há mais doentes desencarnados do que encarnados e, assim como as transfusões sanguíneas têm salvado tantas pessoas, de forma idêntica as transfusões de ectoplasma têm reconfortado milhares de espíritos que desencarnaram com endurecido apego aos bens terrenos. Esses infelizes irmãos, ao despertarem na espiritualidade, mostram-se tão confusos que, a breve tempo, desentendendo tudo à sua volta, não raros são visitados pela demência. Nesse triste apogeu da desorganização mental, por força da fixação nos perdidos interesses materiais, geralmente os vícios, e pelas consequências materiais da sua morte, em que familiares herdam e passam a usufruir os seus terrenos que aqui foram deixados, às vezes sob comando de tutores legais, os desencarnados atraem-se àqueles ou a estes inexoravelmente. Aí, estabelecem-se logo laços resistentes de união, em atropelado clima de ódio da parte dele, e de usura, da parte dos herdeiros. A essa trilagem o Espiritismo denomina obsessão. Fez uma pequena pausa e logo seguiu. Seu filho temia estar sendo vítima da obsessão, pois não conseguia tirar da cabeça uma ideia fixa, a de que ele tinha mesmo sido tal sultão. Américo interrompeu as palavras, dando tempo ao amigo para refletir e assimilar algo do que dissera. Logo, continuou, mas, voltando a falar do tal sonho recorrente do Anderson, sonhado várias vezes, em seu harém tinha lindas mulheres, mas a nenhuma dedicava amor, nem sequer afeto. Entediado daquilo tudo, sentindo-se qual dono de pomar que à vista de tantos saborosos frutos de nenhum se apetece, vivia procurando novas formas de prazer, de vida, segundo julgava. Então, por infelicidade, mas naquele tempo tendo considerado felicidade, ficou sabendo, por súditos ocultamente interesseiros, que havia um homem viúvo pai de 3 filhas, todas solteiras, uma já prometida pretendente aprovado. Curioso, mandou trazer em palácio aquelas irmãs e, ao vê-las, passou-lhe pela cabeça a ideia de divertir-se com elas, tê-las em seu harém, para que, uma a uma, distraíssem-no. Depois faria que elas duelassem entre si, para saber qual se tornaria a favorita. E assim fez. Só não contava com 2 fatos. O primeiro, o pai das jovens, ante tão grande maldade, não suportou os desgostos e, embora saudável, acabou por ser vitimado por um infarto cardíaco, que o matou. O segundo, que as 3 engravidassem. Contrariado, prometeu à mais jovem que a favoreceria, caso abortasse, promessa vã que a jovem acreditou. Abortou, submissa ao sultão, mas cometendo terrível desrespeito para com Alá, o Senhor da vida. Já as outras 2 irmãs, que igualmente receberam idêntica e mentirosa promessa do sultão, recusarão-se terminantemente à providência abortiva, que, contudo, acabou acontecendo, com violência, sob ordem sultânica. Ari ouvia boquiaberto aquela narração, mais parecida com um conto, não de fadas, mas de infelizes vítimas do destino, acontecido, também, não há 1001 noites, mas talvez há 1001 anos, respondendo Anderson,
Naquela oportunidade, disse-lhe o que penso. Em primeiro lugar, que eu próprio sou doador de órgãos, quando eles não mais me servirem, que possam ser aproveitados por tantos e tantos doentes que aguardam um transplante. Depois, quanto a ele ter sido sultão em outra vida, disse também que, por vezes, Deus permite que a cortina do passado seja entreaberta, por meio dos sonhos, para que o sonhador se conscientize de algo a reparar. Mas o que o meu filho poderia fazer, passados tantos séculos? Pediu-me segredo, mas, como você é o pai e o que vou dizer não poderá comprometer a memória do nosso Anderson, imagino mesmo que ele, em espírito, até quer que eu conte para você. Meus Deus! Que segredo pode ser esse? Contou-me que namorou 3 irmãs. Nossa Senhora, isso mesmo, também fiquei espantado. Sabe quem são as 3 irmãs que ele namorou? Alva, Aliciane. Nossa Senhora, não é difícil, agora, montarmos o quebra-cabeça dos sonhos dele, a gravidez artificial da Anne, com espermatozoides do Anderson e óvulos de doadoras desconhecidas, mas com apoio de Alva e Alice, que doaram óvulos seus em troca dos que foram utilizados na irmã adotiva. Parece sinalizar que parte da antiga demolição moral das 3 agora se reconstrói. Parou um pouco, dando tempo a Ari para confrontar os fatos. Depois, refletiu em voz alta. A gravidez artificial da Anne é fato tão marcante que me leva a imaginar que a irmã que fez aborto para agradar ao sultão pode ser ela, pois, agora, nasceu com a bênção da maternidade prejudicada. As dificuldades que teve agora de enfrentar para obter sucesso em ser mãe parecem indicar que isso teve a finalidade de que ela passasse a valorizar a maternidade. E mais, como, superando as dificuldades, conseguiu engravidar, podemos inferir que tal se deve à atenuante de então ter sido ludibriada. Ari, visivelmente perplexo, murmurou, o pai das 3 irmãs que foram vítimas do sultão? O médico esperou alguns segundos e logo acrescentou, antes de qualquer pensamento a respeito, raciocine comigo, ainda sobre a doação de órgãos, que era, mas deixou de ser, a dúvida do Anderson, e responda-me, você mesmo, o que pensava, quando soube que só um outro coração lhe possibilitaria continuar vivendo. Ari não piscava sequer, imóvel, presa de fortíssimas emoções. Emoções que cresciam em intensidade. Américo, muito seguro, aproximou-se do grande momento. Apesar de estar com documentos que não eram dele, Anderson também era doador. Por isso, quando morreu, os médicos colheram e transplantaram o coração, rins, fígado, córneas e até ossos, beneficiando, de imediato, 6 pessoas desesperadas. Tenho certeza de que isso terá sido levado em conta, por Deus, para que na pátria dos espíritos ele igualmente tenha sido socorrido e mantido em paz. Quem foram os receptores? Quando você estiver mais restabelecido, prometo levá-lo a visitar um por um. Américo, pelo amor de Deus, diga-me quem recebeu o coração dele. Com a maior tranquilidade do mundo, Américo soltou as mãos de Ari e suavemente espalmou a destra sobre o lado esquerdo do peito dele, dizendo elevado. Anderson vive dentro do seu peito. Instintivamente, Ari levou as mãos àquele local e captou, num milésimo de segundo, se tanto, que a vida que vivia, desde o transplante, era em sociedade com seu filho amado. Abaladíssimo, não conseguia falar. Mas pensou, fui aquele pai das 3 irmãs. Instalou-se-lhe um choque emocional. Américo socorreu, mais como cristão do que como médico, Deus, nosso Pai, por motivos que desconhecemos, mas que são sempre para nosso bem, faz-nos vivenciar dramas intensos. Por isso, meu caro Ari, submeta-se à vontade divina e agradeça-lhe a vida, bem como mostre gratidão a Jesus, pela bênção do entendimento. Ari, em choque, não tinha como se manifestar. Dando mostras da sempre presente caridade dos espíritos amigos, a natureza, pródiga, manifestou-se, como que moldurando tudo quanto Américo dissera, sem que ninguém suspeitasse, e muitas eram as pessoas passeando ali na manhã ensolarada do jardim. Desabou uma fortíssima chuva,
que tanto teve de torrencial quanto de pressa em esvair-se, mas o suficiente para deixar molhados a todos. Teria sido apenas uma pequena nuvem que se descontrolara. Na raiz do fato, aquilo era a parcela de ajuda do plano espiritual. Muitos correram, mas Ari e Américo mantiveram-se imóveis. Quando, em 3 minutos, o sol voltou a brilhar, olhavam-se com intenso fulgor, reflexo dos sentimentos que lhes extravasavam da alma. Voltar a brilhar é força de expressão. Na verdade, por mais escuras que sejam as nuvens sobre nossa cabeça, o sol sempre esteve, está e estará lá, brilhando, vitalizando, iluminando. Sem tirar a mão do peito, Ari murmurou: Anderson. Está aqui, sim, Ari, seu filho está aí. Américo, sempre contido, não suportou a forte carga emocional do momento e desabou a chorar e, encostando o rosto no peito do amigo, deixou rolarem abundantes lágrimas. Agora, estupefato da notícia de ver o doutor chorar, foi Ari quem o socorreu, brincando: meu Deus, lá vem outra chuva. Abraçaram-se, enternecidos e totalmente encharcados. No caminho de volta ao lar, Américo narrou como o coração de Anderson viera parar no peito do pai. Antes de chegar, Ari foi advertido por Américo para buscar forças com seu anjo guardião para que todos da família conseguissem conviver com aquela realidade, jamais imaginável. Ari abraçou a filha demoradamente. Luísa notou o brilho nos olhos do marido. Volveu olhar para Américo, que, com um simples gesto, sinalizou que Ari já sabia de tudo. Vendo-os ensopados, não entendeu como aquilo acontecera, mas mesmo assim envolveu o marido num outro abraço que não tinha mais fim, a ponto de ela também ficar encharcada. Estou perplexo, começou Ari a falar, como é que tudo isso foi acontecer? Preferia 1000 vezes ter morrido eu, e que meu coração fosse para ele. Meiro interveio: pai, se o seu coração fosse para o Anderson, os dois não estariam mais aqui. E eu e mamãe, como estaríamos, sem vocês dois? Num gesto que o coração comandou, Américo tomou as mãos de Meire e com emoção declarou: em qualquer circunstância da vida, conte sempre comigo. Meire beijou-o na face, sentindo um delicioso fogo aquecê-la por inteiro. Desnecessárias palavras para todos ali, com alegria inaudita, confirmarem o que já vinham desconfiando há tempos. Aqueles dois se amavam. Anne, até então calada, interferiu: e quem cuidaria do filho do Anderson, se nascesse sem pai e sem avô? Angelina, trêmula de felicidade, respondeu a todas as perguntas: Deus. Deus cuida de todos os seus filhos, estejam cá ou lá. Mas, no momento, quer nós cá e Anderson lá, mais perto dele. Américo, despedindo-se, propôs, quando nascer o filho, ou filha, do Anderson, se a Meire aceitar e se Deus quiser, gostaria de ser tio do bebê. Encantada com a delicadeza daquele pedido de casamento, Meire, algo coquete, mas extremamente feliz, valorizou-se. Deus, pelo que me diz o coração, quer. Quanto a mim, depende. Afoito, mas senhor da situação, ante o olhar apaixonado com que Meire o envolvia, Américo beijou-a com intensa, mas controlada paixão, sendo correspondido. Quando aconteceu o julgamento de Isaac e Miro, o processo passou para o domínio público, tendo em vista que, pela lei, o crime deve ser de ação e conhecimento públicos. Além disso, ao serem convocados os companheiros do júri e as autoridades policiais, além dos familiares da vítima, Anderson, não havia mesmo como evitar a divulgação. A todas as investidas da imprensa, Ari e seus familiares, além do Dr. Américo, Anne, Alva e Alice, desconversaram. Iniciado o julgamento, a promotoria fez um libelo de crime doloso, homicídio, pedindo pena máxima, 30 anos para ambos os criminosos. Pela lei, citado crime tem pena cominada variável de 12 a 30 anos. A defesa, com anuência da família, tentou desqualificar a acusação para legítima defesa. O depoimento de Meire foi decisivo, demonstrando arrependimento. Declarou que, se não fosse por sua dependência às drogas à época, nada daquilo teria acontecido.
Até mesmo atestou a verdade, isto é, que seu irmão, embora agindo por amor fraternal a ela, foi o primeiro a agredir os réus. Como poderoso argumento para a defesa dos réus, declarou que foi com eles até o local do acontecido de livre e espontânea vontade, pela sua fraqueza diante das drogas. Declarou que, como eles não a molestaram sexualmente depois que Anderson foi ferido, isso lhe pareceu demonstrar que não tinham tal intenção. Embora o júri não houvesse acatado a tese da legítima defesa, o que poria os réus em liberdade imediata, aceitou, contudo, desqualificar o crime, não o considerando homicídio doloso, tendo em vista que houve um só tiro e que, ao ver a vítima caída ainda com vida, não foram dados outros tiros. Sem passagem pela polícia, sendo, pois, réus primários, além das declarações de Mary, que abrandaram muito o delito, tudo isso, somado, atenuou as respectivas penas. Zeca foi condenado a 2 anos, no regime de prisão-albergue, tendo apenas que dormir na prisão, podendo trabalhar durante o dia. Jamiro foi condenado a pena mínima, 6 anos de prisão. No tribunal, frente a frente com Zeca e Miro por tantas horas, Ari conseguiu dizer-lhes: desde que soube da morte do meu filho, pensei numa vingança. Agora que o coração dele bate forte no meu peito, vendo vocês dois arrependidos e sofrendo com esse julgamento, pude finalmente encontrar a única maneira de não aumentar a tragédia. Estou perdoando vocês dois. Minha família também os perdoou. Os amargos e sofridos olhares dos dois demonstraram algum brilho. Quase que uma só voz, murmuraram: que Deus nos perdoe também. E obrigado pelos depoimentos. Antes de terminar o julgamento, tendo a imprensa noticiado fartamente o rumoroso caso, a família de Ari foi procurada pelos demais beneficiados pelos transplantes em razão da morte do Anderson. Foram momentos de intensa comoção para Ari, Luísa, Mary, Angelina e Anne estarem tão próximos de partes vivas de Anderson. Dentre todos, o maior beneficiado, porém, foi o próprio doador. As pessoas que foram beneficiadas em razão de sua doação, além dos seus familiares, vários deles, muitas vezes ao dia, emitiam vibrações de gratidão, que eram creditadas pelo plano maior a ele. 15. Doação de órgãos e transplantes, enfoques científicos e espirituais. Angelina convidou a todos, hoje à noite, no centro espírita que eu, a Mary e a Anne frequentamos. Haverá uma reunião muito importante para tratar de um tema que a todos nós envolveu: doação de órgãos e transplantes. Gostaria que fôssemos todos assistir aos debates. Que tal? Luísa, tanto quanto Ari, há tempos vinha se empolgando com os ensinamentos espíritas que Angelina lhes passava. A má impressão que tinham do espiritismo foi se desvanecendo até ser substituída por sincera admiração. No casal, bailava, ao mesmo tempo, curiosidade e uma certa propensão a conhecer melhor aquela doutrina que seu filho professava enquanto encarnado e que a filha, na pior fase de sua vida, também a ela se dedicara, conseguindo livrar-se da dolorosa algema da toxicomania. O Américo, que, tempos atrás, para o Ari só tinha o defeito de ser espírita, mostrou-se de excelente caráter, bondoso, amigo. Anne também era espírita. E criatura tão resignada e meiga. A própria Angelina, que só agora puderam conhecer melhor, tanto a filha como o genro, era exemplo de pessoa de boa vontade, sempre pronta a servir. E espírita. Ora, com tantos indicadores, o espiritismo só poderia ser uma coisa boa, pensavam. Sim, era hora de os dois conhecerem um pouco mais sobre a codificação, ou a terceira revelação, como Angelina vivia se referindo à doutrina espírita. Foram. O Tarefeiros de Jesus estava lotado. Para aquele sábado à noite estava programado o seminário que trataria do tema doação de órgãos e transplantes, sob enfoques científicos e espirituais. Como convidados especiais, 3 médicos estavam presentes, um neurologista, um patologista e um cardiologista, além de um advogado, frequentador daquele centro espírita. Para espanto de Ari e seus familiares, o cardiologista era o Dr. Renato Humberto, o presidente, abrindo a reunião,
solicitou a uma pessoa que fizesse a leitura de uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aberto o livro, por coincidência, lá estava: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. As palavras de Jesus, registradas pelo evangelista Mateus, referindo-se ao coração, órgão objeto de amor, doação e transplantes, já indicavam, para aqueles que sabem que não há um acaso, que a reunião contava com supervisão do mais alto. O seguir, após a prece proferida pelo presidente, solicitando a Jesus e aos espíritos bondosos luzes para os debates que seriam desenvolvidos, foram apresentadas as questões e as respostas, estas sob enfoque científico e espírita. 1. Cada ser humano se compõe só de corpo físico, ou há nele algo mais, tradicionalmente denominado alma. Somos trino, ou seja, constamos de três, na verdade: espírito, perispírito e corpo físico. Para fins pedagógicos tão somente, Allan Kardec, codificador do espiritismo, denominou de espírito desencarnado e de alma encarnado. 2. A ciência aceita a existência da alma. Não, oficialmente, pela impossibilidade de comprová-la, contudo, está propensa a admitir, como hipótese de trabalho, não pelos postulados religiosos, mas por análises e deduções, a existência, sim, de um princípio, ou de uma energia condensada, ainda sem qualquer meio de comprovação, via laboratório, por método experimental, isto é, passível de ser reproduzido em qualquer lugar do mundo, desde que mantidas as mesmas condições. 3. Segundo o Espiritismo, o que são e quais as funções do espírito, do perispírito e do corpo físico? Melhor nos socorrermos de Allan Kardec. Espírito. O espírito é a individualização do princípio inteligente do universo, como os corpos são a individualização do princípio material. Instrumento de que Deus se serve para execução de seus desígnios providenciais, de origem divina, é formado de ciência espiritual, sendo pois um ser indefinido, abstrato, impossibilitado de agir diretamente sobre a matéria, necessitando de um intermediário, que é o envoltório fluídico, o perispírito. Ponto mediano perispírito, é o laço que prende ao corpo espírito, uma espécie de envoltório semimaterial, serve de envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, é formado de matéria do meio ambiente, do fluido universal, além disso, é o agente das sensações exteriores e, no corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Ponto mediano corpo físico, é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente, para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. 4. Porque as pessoas adoecem. A doença, na maior parte das vezes, é uma amiga a alertar a criatura para algum procedimento equivocado, no caso dos seres humanos, principalmente no caso das doenças congênitas. Não é raro que seja espelho de maus atos de vidas passadas, expiação, podendo, contudo, ser ofertada como teste de entendimento e prática da lei do amor, provação, não é punição, antes, problema que nós próprios criamos, por abusos, nesta ou em outras vidas, dos quais a lei divina exige retorno ao equilíbrio. 5. Porque as doenças ora são no coração, ora no aparelho digestivo, ora na cabeça, ora na circulação, ora no aparelho respiratório, etc. Muito se especula quanto a esta parte. Como simples conjetura, podemos supor que determinados atos humanos envolvem mesmo determinados segmentos do corpo perispiritual, com reflexos no corpo físico. Assim, talvez possamos apenas imaginar, sem contudo afirmar, apenas fazendo um exercício dos processos de ação e reação. Doenças na cabeça. Sendo sede da inteligência e da mente, além de antena receptora das notas do mundo espiritual, de onde irradiam pensamentos e onde se situa a memória, além de 4 sentidos, visão, audição, olfato e paladar, quaisquer distúrbios aí nos levam a considerar que, em vidas passadas, se não nesta mesmo,
Houve sérios desregramentos de ideias e má utilização dos olhos, ouvidos, olfato e paladar. Nessa linha de raciocínio, eclodem hoje tumores cerebrais ou presença de visão deficitária, surdez parcial ou total, glotonaria, sinusites agudas etc.